Tenho um amigo do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, daqueles que aprenderam a dirigir cedo, cresceram no meio de fazenda, oficina e estrada de terra, e passaram a vida confiando em caminhonete de verdade. Não é um cara de internet, é um cara que conhece o barulho do motor, sente quando o câmbio muda errado e sabe, pelo cheiro, quando uma coisa vai dar problema antes mesmo de quebrar. Um dia ele me contou de um vizinho que tinha uma picape diesel antiga, dessas que ainda trabalham firme, puxam carga, enfrentam calor, poeira e estrada ruim sem reclamar. O motor estava bom. A transmissão ainda respondia bem. A estrutura do carro seguia honesta, mas bastou um módulo eletrônico falhar para a história mudar. O dono procurou a peça. O mecânico procurou a peça. Bateram em loja, oficina, catálogo, concessionária. E a resposta foi sempre a mesma. Não tem mais. A caminhonete não estava morta, mas o sistema já tinha desistido dela. E foi aí que meu amigo me disse uma frase que resume o vídeo inteiro. Caminhonete velha quase nunca morre porque ficou fraca. Ela morre porque alguém decidiu parar de fabricar a peça certa. É exatamente disso que estamos falando aqui. Durante muito tempo, venderam para as pessoas a ideia de que, quando um veículo antigo começa a dar problema, a culpa é da idade, do desgaste, do tempo, do fato de ele já ter cumprido o ciclo dele. Só que, em muitos casos, o que está acontecendo é outra coisa. O que mata uma boa caminhonete não é necessariamente o motor, nem o câmbio, nem o chassi. O que mata é a dependência. Dependência de um módulo específico, dependência de uma peça eletrônica proprietária, dependência de um componente que some do catálogo e transforma uma máquina ainda útil em refém de um sistema que já perdeu o interesse nela. E é aí que a história fica séria, porque quando a peça desaparece, o problema deixa de ser mecânico e passa a ser estrutural. De repente, você não está mais lidando com um defeito, está lidando com uma arquitetura inteira feita para fazer você depender de peças cada vez mais raras, mais caras e mais fechadas. Meu amigo de Minas já viu isso acontecer mais de uma vez. Segundo ele, a cena quase sempre se repete. Primeiro, o dono tenta resolver da forma certa, comprando a peça original. Depois descobre que ela sumiu. Em seguida, começa a peregrinação. Desmanche, grupo de internet, oficina especializada, importadora, usado de procedência duvidosa. E quando encontra, o preço não faz sentido. Ou a peça vem cansada, perto de falhar também. Ou pior, ninguém consegue garantir que seja compatível. E aqui entra o ponto que muita gente ainda não entendeu. Esse tipo de problema não empurra o dono só para o reparo. Empurra para a desistência. É aí que começa a força do aftermarket. Porque o aftermarket, nesse contexto, não é só mercado paralelo. É reação. É a resposta de quem se recusa a aceitar que um veículo bom de trabalho vá para o canto por causa de um módulo que ninguém mais quer fabricar. E quando essa resposta é bem feita, ela muda a lógica inteira do jogo. Pensa numa picape do começo dos anos 2000 com o módulo de gerenciamento do motor queimado. O dono vai atrás da peça. O mecânico consulta o sistema. A concessionária dá aquela resposta fria, seca, quase burocrática, não disponível. Parece só uma informação técnica, mas não é. Aquilo funciona como uma sentença. É a forma polida de dizer: talvez esteja na hora de largar essa caminhonete e ir olhar outra. Só que é justamente nesse ponto que alguns mecânicos experientes fazem o caminho contrário. Em vez de implorar por um módulo original raro, caro ou simplesmente desaparecido, eles começam a estudar alternativas que devolvam controle ao dono do veículo. Em vez de continuar preso a uma eletrônica antiga, com chicote cansado, sensor específico e dependência de peça proprietária, passam a considerar sistemas independentes de gerenciamento. E por que isso muda tanto? Porque no momento em que a lógica deixa de ser encontrar a peça exata que o catálogo mandava e passa a ser entender o que o veículo precisa para continuar funcionando, a relação com a caminhonete muda completamente. O carro deixa de ser um produto condenado pelo sistema original e volta a ser uma máquina que pode ser pensada, ajustada e mantida com mais autonomia. Mas calma, porque aqui tem uma armadilha. Meu amigo do Triângulo Mineiro sempre fala que caminhonete velha não perdoa vaidade nem pressa.
E ele tem razão. Trocar a lógica de gerenciamento do motor não é truque mágico. A caminhonete continua sendo um sistema inteiro. O motor conversa com outras partes. A transmissão conversa com outras partes. Sensores, módulos auxiliares e controles internos foram pensados para trabalhar dentro de uma lógica específica. Então, quando uma peça crítica muda, o resto do conjunto precisa ser lido com inteligência. É aí que muita adaptação ruim nasce. E é aí também que os bons projetos se separam do improviso. Projeto sério não nasce do desespero. Nasce de diagnóstico, compatibilidade e planejamento. O mecânico bom não enxerga só a peça que falhou. Ele enxerga a cadeia de dependências que vem junto com ela. Ele sabe o que ainda vale manter, o que precisa ser substituído e o que, às vezes, está complicando a vida sem necessidade. E essa visão não fica só no cofre do motor. Ela entra na cabine, no painel, nos comandos e em tudo aquilo que foi ficando desnecessariamente dependente com o passar dos anos. Meu amigo de Minas gosta de dizer que o carro velho começou a perder liberdade quando coisas simples demais passaram a depender de conjunto fechado. E isso é uma grande verdade. Muita coisa que antes era direta, robusta e fácil de resolver foi sendo colocada dentro de módulos, interfaces e peças proprietárias. Na hora em que essas peças param de circular, a suposta modernização revela o preço que cobra. Aí aparece uma escolha que divide muita gente. Há quem ache que manter um veículo antigo é preservar cada detalhe original a qualquer custo. E há quem olhe para a caminhonete como ferramenta de trabalho e faça outra pergunta. O que vale mais? Manter tudo exatamente como saiu de fábrica ou garantir que ela continue ligando, rodando, ventilando, esfriando e cumprindo sua função daqui a 5, 10 ou 15 anos? Para o colecionador de catálogo, a resposta pode ser uma. Para quem depende da máquina no mundo real, quase sempre é outra. E é por isso que o aftermarket vira mais do que mercado. Ele vira cultura técnica. Vira uma forma de resistência. Vira a recusa em aceitar que tudo o que sai da lógica comercial das montadoras tenha de virar sucata automaticamente. Quer um exemplo simples? Pensa no sistema de ventilação e climatização. Em muitas caminhonetes mais antigas, os comandos internos começam a falhar. Atuadores se desgastam, engrenagens plásticas se quebram e o que era para ser um problema pequeno vira uma novela. O dono procura o conjunto original. Quando encontra, é caro. Quando não é caro, está usado e sem garantia. E, de novo, a sensação é a mesma. Não foi a função que morreu, foi a disponibilidade. Só que por trás do acabamento ainda existe uma lógica básica. Fluxo de ar, comando, resistência, motor elétrico, funcionamento. Quando o proprietário entende isso, ele para de enxergar o sistema apenas como peça original faltando e passa a enxergar o que realmente importa. Manter a função viva com critério, sem ficar ajoelhado diante de um catálogo. Talvez não fique bonito em foto, talvez não renda elogio de purista, talvez a cabine perca um pouco daquele ar intocado. Mas o ar funciona, a ventilação responde, o veículo continua servindo ao dono. E para muita gente, isso vale mais do que qualquer nostalgia cara. Só que a história não para aí. Existe um ponto em que o sistema eletrônico do motor está tão degradado, o chicote tão cansado, os sensores tão ultrapassados e o custo de reconstrução tão alto, que surge a pergunta que o setor oficial detesta. Ainda faz sentido insistir no conjunto original do jeito que ele era? Para alguns, não. E é nesse momento que aparecem as conversões mais profundas, mais pensadas e, às vezes, mais polêmicas. Não estou falando de irresponsabilidade, nem de espetáculo. Estou falando da filosofia por trás dessas escolhas. Quanto menos dependências invisíveis, menos pontos de falha fora do seu controle. Sistemas mais simples, mais diretos e menos amarrados podem não parecer sofisticados, mas devolvem ao proprietário uma coisa que os veículos modernos vêm tomando aos poucos: autonomia. Meu amigo de Minas resume isso de um jeito muito bom. Ele diz: máquina boa gosta de dono firme e solução honesta. E solução honesta, nesse contexto, significa eliminar fragilidade desnecessária, reduzir dependência e manter o veículo legível para quem trabalha nele.
Porque um sistema simples conversa com quem sabe ouvir. Permite diagnóstico mais lógico. Permite manutenção mais previsível. Permite reparo mais realista. Não obriga tudo a passar por peça codificada, módulo fechado e ferramenta específica. Ele pode até oferecer menos conforto digital, mas entrega uma coisa muito mais valiosa para quem roda de verdade: sobrevivência mecânica. Talvez tenha sido justamente isso que a indústria mais subestimou nos últimos anos. Ela acreditou que, secando o fornecimento de peças, complicando a arquitetura dos veículos e fechando cada vez mais os sistemas, acabaria empurrando todo mundo para uma nova compra. Achou que o dono de uma caminhonete antiga acabaria vencido pelo cansaço, pela escassez e pelo medo de adaptar. Mas esqueceu de um personagem central nessa história: o motorista experiente, o mecânico raiz, o preparador, o dono teimoso que prefere aprender e resolver a simplesmente abandonar. Esse tipo de gente não olha para um veículo antigo e vê problema. Vê plataforma, não olha para um módulo queimado e vê sentença final. Vê uma encruzilhada. Não pensa como assinante de tecnologia automotiva. Pensa como dono. E dono de verdade quer decidir até quando a própria máquina continua viva. Se a fábrica larga o veículo, o mercado paralelo cria caminhos. Se o sistema original vira um labirinto caro, alguém encontra uma forma mais viável de manter a função. Se a eletrônica fecha portas demais, sempre aparece quem reabra o caminho com conhecimento, adaptação e trabalho bem feito. No fim, essa conversa é maior do que peça, scanner ou concessionária. É uma conversa sobre propriedade, sobre quem decide quando uma máquina acabou. Se é você, que comprou, manteve e conhece o veículo, ou se é um catálogo corporativo que resolve, do nada, que aquilo que ainda funciona deve ser tratado como descartável. E eu volto ao meu amigo do Triângulo Mineiro, porque foi ele quem resumiu isso da forma mais limpa. Ele me falou: quando o mercado larga, é o dono que decide se a máquina morre ou continua. E eu sinceramente acho que ele está certo. Agora eu quero saber de você. Qual foi a solução mais inteligente, mais dura ou mais criativa que você já viu para manter um carro antigo ou uma caminhonete velha na estrada? Conta aqui nos comentários, porque muitas vezes é a experiência real de quem vive isso que ensina mais do que qualquer propaganda de lançamento. Se você acredita no direito de manter seu veículo vivo por muitos anos, deixa o like, se inscreve no canal e continua com a gente. Porque enquanto existir conhecimento, ferramenta e vontade de aprender, a resistência mecânica continua rodando.